Oi, bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Eu sou a professora Launelli e eu acredito que vocês vão gostar bastante da aula de hoje, porque nela eu vou falar de armadura dupla. Eu vou ensiná-los a teoria e a calcular a armadura dupla, sem utilizar para isso nenhum ábaco. Mas, para que a aula não fique tão grande, na aula de hoje eu vou explicar a teoria relacionada à armadura dupla e na próxima aula nós iremos resolver o exercício, ok? A título de exemplo, eu vou utilizar o mesmo exercício das aulas anteriores. Se você não assistiu às aulas anteriores, vou deixar nos comentários. Só que aqui vai ter uma pequena alteraçãozinha. Então vamos ver. Na aula anterior, nós tínhamos aqui uma viga biapoiada, sendo que nessa viga biapoiada nós temos duas cargas concentradas. Essas duas cargas concentradas provocam um momento máximo de 68 kNm, sendo que no exercício foi dado que a base da viga que a gente vai utilizar tem 20 centímetros e a altura 40, sendo que o centro de gravidade das barras estão a 3 centímetros da borda, ok? Ótimo. E aí, nós resolvemos, no nosso primeiro vídeo, encontramos a área de aço considerando esse FCK de concreto e essa deformação. Só que, na outra aula, nós havíamos utilizado o aço CA50A. E nessa aula, o professor que criou esse exercício, ele pensou em mudar o aço CA50A pelo CA50B para ensinar também como fazer o cálculo de uma armadura dupla, ok? Então vamos lá, aqui há uma consideração deixada pelo autor da questão. O que nós temos? Quando você tem o aço CA50B, nós temos que para esse aço, nós vamos ter uma deformação de escoamento de 0,407%. E o que isso significa? Significa que a seção não passaria com armadura simples, considerando esse aço. Uma vez que, para a deformação no aço dessa de 0,407, x seria menor que 18,36. E aí, o que aconteceria? O concreto comprimido não seria suficiente para suportar um momento solicitante. Aí, nesse momento, você deve estar perguntando, Launelli, eu estou completamente perdida. Primeiro que eu não entendi nada do que você leu, e depois que eu não sei o que é um aço CA50A, CA50B. Sendo sincero, eu não entendi nada. Tá bom, calma que a gente vai chegar lá. Vamos primeiro mostrar para vocês a diferença do aço CA50A para o aço CA50B. Antes de explicar, eu já vou falando. Esse termo não é mais utilizado. Essa questão é tirada de um livro antigo e nessa época existia essa classificação. Eu poderia ter mudado o aço, mas eu resolvi mantê-lo para a gente conseguir, para título de curiosidade, vocês saberem de onde veio essa caracterização CA50A, CA50B. Então vamos lá. O que acontece? Antigamente, existia essa classificação que diferenciava os aços que são CA50, ou seja, aços que têm uma deformação máxima de 500 megapascal, em A e B, ok? Em A e B. E por que eles faziam essa diferenciação? O A era um aço que era feito com laminação a quente, e o B eles chamavam um aço CA50 que era feito com laminação a frio. Só que essa diferenciação gerava muita confusão. Por isso, na NBR de 7480 de 96, acabou com essa classificação. Então, hoje, atualmente, é errado falar A e B, já que só existe os aços CA50 normal, sem nenhum nome no final, que é feito por laminação a quente, tudo bem? Então vamos continuar a nossa aula. Ótimo, já expliquei o que é um aço CA50A, já expliquei o que é um aço CA50B, mas agora eu tenho que explicar para vocês o que seria a armadura dupla, por que a gente a utiliza. Então vamos lá. Olha, vamos aqui nessa imagem para vocês entenderem direitinho. Imagina que aqui nós temos essa viga, que nós temos aqui o BW dela, a altura H, e aqui o aço embaixo, que está resistindo à tração. E aí o que acontece? Nesse tipo de divisão, essa parte de cima aqui, que é a parte que tem o concreto,
ela vai resistir à compressão. Ótimo. E essa parte aqui de baixo, que está representada pela armadura, vai resistir à tração. Tudo bem? Por quê? O concreto, ele não resiste à tração. O concreto, ele não tem resistência à tração, mas ele trabalha muito bem a compressão. O que acontece? Toda essa parte de baixo aqui da nossa seção, ela está sendo tracionada, concordam? Então, como ela está sendo tracionada, o que vai acontecer com esse concreto que está aí abaixo da linha neutra? Mesmo que você não veja a olho nu, vão aparecer várias trincas aqui no interior desse concreto. Por mais que você não esteja vendo essas trincas, elas existem, já que essa região está sendo tracionada. Então, como a parte embaixo da linha neutra não vai estar com trincas, a gente considera que não existe concreto, na hora de fazer o cálculo, que não existe concreto abaixo da linha neutra. Então, o que sobra? Nós vamos, embaixo da linha neutra, vai ter só o aço resistindo à tração. Vai ter só o aço resistindo à tração. Esse aço aqui, ó, que está representado pelo ASFYD. E essa parte acima da linha neutra vai trabalhar com pressão, ok? Então, aqui tá acima da linha neutra trabalhando a compressão. E aí, sendo que aqui seria o máximo FCD desse concreto, que seria a resistência desse concreto. E por que a gente multiplicou por 0,85? Porque a gente está considerando cargas de longa duração. Mas vocês percebem que isso aqui tem uma forma parabólica, que seria difícil de você fazer um cálculo com isso. Então, a gente considera que isso, na verdade, é um retângulo. Só que para um retângulo ter a mesma área de uma parábola, essa altura dela vai ser 0,8x, sendo x a distância da borda da viga até a linha neutra. Tudo bem? Ótimo. Então, a gente já sabe que a parte de baixo, que é o aço, resiste à tração e o nosso concreto resiste à compressão. Tá bom. Isso aí eu já entendi, Launelli, porque você explicou isso na última aula. Mas o que isso tem a ver com a armadura dupla? Tudo. Pelo que acontece. Então, vocês estão percebendo que todo o esforço de compressão será resistido por quem? Pelo concreto. E aí, imagina que não exista concreto suficiente para resistir ao esforço solicitante de compressão. Vamos imaginar que essa força de compressão solicitante seja muito grande. Muito grande. E grande o suficiente, e tão grande que esse concreto ele não vai resistir. Ok? Ótimo. Tá, mas aí qual que é o problema? Todo concreto vai romper um dia. O problema é o seguinte. Se o concreto ele rompe muito fácil, ele vai romper por conta que ele não está resistindo ao esforço de compressão atuante, pode ser que ele rompa, que o nosso concreto rompa antes da nossa armadura entrar em escoamento. E aí, qual que é o problema? Olha, se a armadura não escoar, a nossa ruptura ela vai ser frágil. O concreto rompeu, a nossa viga caiu antes da nossa armadura escoar. Por isso que a gente chama essa seção de super armada, porque não é que ela tem aço demais, é porque, considerando que você tem uma seção pequena de concreto, acaba que para essa seção de concreto esse aço faz com que ele não vai romper. E aí a gente tem uma ruptura considerada frágil. Tudo bem? Ótimo. Então isso aí é a teoria. Só que aí, vamos aqui, rapidão. Lembrando daquela outra aula lá dos domínios de deformação, você já deve ter escutado seu professor falando que as estruturas que têm uma ruptura frágil, que são super armadas, são as estruturas que estão aqui no domínio 4. Por isso é que a gente sempre tenta fazer o dimensionamento no domínio 3, que é o domínio mais econômico. Bora entender aqui, pelo que eu acabei de explicar? Bora. 5 minutos de aula. Olha, eu acabei de explicar para vocês que o nosso concreto, ele não tem concreto suficiente. Então, o que acontece?
Se você não entender essa parte, vocês voltam na aula anterior que eu expliquei direitinho como é que funciona os domínios de deformação. Então, o que acontece? Quando você está aqui no domínio 4, que é o domínio que a gente não quer das estruturas superarmadas, o nosso concreto, ele, aqui, essa parte aqui é a parte que está sofrendo compressão do nosso concreto, ele vai romper aqui em 3,5, que é a máxima deformação do concreto à compressão. Ele deformou 3,5, só que o aço, nessa região aqui, ele não entrou em escoamento ainda. Por isso que a ruptura vai ser frágil, entendeu? Ótimo. Então, vocês já entenderam essa parte? E aí, você deve estar perguntando, tá, eu já sei que isso é ruim, mas como que eu faço para evitar? Simples. Olha, quando a gente tem uma seção superarmadas, que eu acabei de explicar para vocês o que seria, como eu disse, quando você está dimensionando a sua viga no domínio de deformação 4, a ruptura é frágil. E para evitar isso, você tem duas opções. Olha, se o que vai fazer com que nossa viga rompa antes é o fato da nossa área de concreto não ser suficiente para resistir ao esforço solicitante, é óbvio que se eu aumentar a área de concreto, eu vou aumentar a força que meu concreto resiste à compressão e, com isso, eu vou evitar a necessidade de armadura dupla. Então, você pode aumentar essa área do concreto fazendo com que a viga fique mais larga ou aumentando a altura da viga. Das duas formas, você vai aumentar a área de concreto que vai estar resistindo à compressão. Mas, caso exista coisas que impeçam construtivamente de você aumentar a seção dessa viga, ou que simplesmente você não queira, você pode utilizar a armadura na área de compressão. Você vai colocar uma armadura aqui em cima e essa armadura vai ajudar o concreto a resistir à compressão. E é isso que a gente chama de armadura dupla. Que no geral, quando você tem uma viga simples, só essa armadura aqui de baixo que está trabalhando, que ela está resistindo à tração. Quando eu tenho que colocar na nossa viga uma armadura dupla, eu tenho que colocar uma seção de aço na parte superior da nossa viga que seja suficiente para ajudar o concreto a resistir ao esforço de compressão solicitante, tudo bem? Então não é difícil. Mas aí, talvez você esteja falando, mas Launelli, a parte de cima da viga também tem armadura. Então eu não consigo entender o porquê que fala que tem armadura dupla. É o seguinte, é claro que quando você tem uma viga normal, a parte de cima tem uma armadura. Só que essa armadura que tem na parte de cima, ela não tem função estrutural. Essa armadura, ela é meramente construtiva. Por quê? Aqui você tem o estribo que é responsável por resistir aos esforços cortantes. E aqui embaixo você tem a viga que vai estar resistindo ao esforço de tração. Para que esse estribo fique no lugar, você precisa colocar aqui em cima uma armadura de 5 milímetros que ela tem meramente a função de suportar, de deixar esse estribo parado no lugar. Então, ela é uma armadura meramente construtiva, é como se ela não existisse quando você pensa de forma estrutural. Agora, quando você já tem que ter uma armadura dupla, essa armadura aqui de cima ela vai ter uma bitola maior. Por quê? Porque essa armadura que está aqui em cima ela não é meramente construtiva, ela tem uma função estrutural, como eu estou falando aqui. Por que ela vai ter uma função estrutural? Porque ela vai ajudar o concreto a resistir aos esforços de compressão. Então, essa armadura aqui de cima, que é a armadura que você vai colocar, ela vai de fato ter uma função estrutura e vai estar auxiliando o concreto. Então, mais ou menos, de forma construtiva, seria essa a diferença, ok? Terminamos por aqui. E caso você tenha gostado da aula, assista o próximo vídeo em que eu vou fazer a resolução do exercício, considerando a armadura dupla, tudo bem? Então tá bom, até a próxima, tchau, tchau!